Olá, pessoal. Nesta semana, nós iremos trabalhar a semana 2 do PET 2 de História do Estado de Minas Gerais, do sexto ano. E ele tem como unidade temática História, Tempo, Espaço e Formas de Registro. Neste conteúdo especificamente, nós iremos trabalhar as formas de contagem do tempo. Caro estudante, nessa semana você vai compreender sobre as formas de contagem do tempo. A leitura do texto servirá de base para resolver as atividades. Nas questões, você deverá identificar e analisar as formas de contagem do tempo no decorrer da história. Bons estudos! Então, nós iremos ler um texto com a breve apresentação sobre a questão da história e sobre a questão do tempo. A história é o estudo dos seres humanos através do tempo, e é por ele que percebemos as mudanças. Entretanto, cabe aqui alguns questionamentos importantes, como, por exemplo, o que é um tempo? Como sabemos quanto tempo se passou? Como o tempo é dividido? Por que existem essas divisões do tempo? Sempre contamos o tempo da mesma maneira? Traremos aqui algumas reflexões sobre essas perguntas. Imagine se num dia todo o universo parasse, se nada estivesse se movimentando. Nesse caso haveria tempo. Percebemos o tempo a partir das mudanças das coisas, do movimento, dos sons. É algo natural, mas para percebermos essas mudanças, os seres humanos criaram formas de contar o tempo e de medir. Então, por exemplo, o relógio, que é uma forma que é um instrumento, né, que nós utilizamos para contar o tempo, ele foi criado pelo ser humano, não pela natureza, certo? Uma das formas mais antigas de se contar o tempo se chama ampulheta, que é um instrumento, um artefato de areia, né, que é utilizada a areia para medir o tempo. Sabemos que estamos no meio do dia quando o sol está exatamente acima de nós, sem criar sombras. Então, o dia está pela metade, o sol está bem em cima da gente. Quando ele está a leste, sabemos que está pela manhã. Quando ele está a oeste, sabemos que é a tarde. Quando ele já não está no céu, sabemos que é noite. O relógio do sol, ele foi criado como forma de medir o tempo nos dias, usa- usando a sombra projetada. Talvez vocês já viram, né? Foram os povos da Mesopotâmia que dividiram o tempo em 12 horas, como nós utilizamos. E somente a partir do século XIV é que o relógio mecânico foi inventado com a Revolução Industrial. Por quê? Na Revolução Industrial teve uma preocupação muito grande com a exatidão do tempo, porque era utilizado de maneira a medir a produção, então o tempo era essencial, tá? Então começou a se contar as horas, os minutos para entrar e para sair das fábricas nesse processo de produção. Para medir os dias, meses, anos, décadas, séculos, usamos os calendários. Aqui no Brasil e em grande parte do mundo é utilizado o calendário chamado de gregoriano. Ele é conhecido também como um calendário cristão, pois tem como ponto de partida o nascimento de Jesus Cristo, dividindo a era em antes de Cristo e depois de Cristo. Além desse, existem vários outros tipos de calendário, como por exemplo o calendário chinês, que tem Ano Novo em fevereiro. E até agora ele está no ano de 4719. Estamos vivendo o ano do boi no calendário chinês. Também existe o calendário judaico, que ele se baseia no Antigo Testamento da Bíblia, e no qual estamos no ano de 5780. O calendário muçulmano, ele se inicia com a saída de Maomé para Medina, de Meca para Medina. E no calendário muçulmano estamos no ano de 1441. Existem também outros calendários que não são mais usados, como por exemplo o calendário Maia, que é um dos calendários bem interessantes para se analisar. Então essas formas de contar o tempo fazem parte do tempo cronológico, o tempo do Cronos, tá? É o contado. Mas para a história também existem outros tipos de tempo, como por exemplo o tempo histórico, que é medido pelas mudanças sociais, culturais, políticas que ocorrem na humanidade. Ele não tem duração exata, então não posso dizer que o tempo histórico ele é dividido, por exemplo, de 10 em 10 anos, ou 100 em 100 anos. Não tem isso, tá? Apesar da possibilidade de dividi-lo de formas diferentes, nós, historiadores também,
os outros tipos de cientistas, utilizamos os marcos históricos para organizar essa divisão do tempo histórico. Esses marcos, eles são basicamente divididos a partir de marcos europeus, porque a história ela é escrita de uma maneira eurocêntrica, tá? Mas existem outras maneiras de se escrever a história. Dessa maneira, o tempo histórico ele se divide da seguinte maneira: pré-história, a invenção da escrita, 4.000 anos antes de Cristo. Idade Antiga ou Antiguidade, que era do Império Romano Ocidental, 476. Idade Média, tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, 1453. Idade Moderna, Revolução Francesa, 1789. E Idade Contemporânea, Atualidade. Tá? Então, esses são marcos históricos e o tempo em que eles ocorreram. Os anos são agrupados de outras maneiras no calendário. Um agrupamento de 10 anos é chamado de década. Quando se agrupa 100 anos, chamamos de séculos. E quando se agrupa 1.000 anos, chamamos de milênio. Por padrão, utilizamos os algarismos romanos para representar os séculos. Os romanos usam letras no lugar de números para fazer as combinações dessas letras. É necessário algum conhecimento, né, que na matemática vocês adquirem. Por exemplo, um tracinho é 1, o V é 5, o X vale 10, o L 50, o M vale 100, o D 500, o C 100. Na verdade, o M aqui está errado, tá? O M vale 1.000. Botou um zero aqui dentro do PET. Então, o M vale 1.000, o D 500, o C 100. Para representar os outros números, há uma combinação com algumas regras. Letra A. Não se repete a mesma letra 3 vezes seguidas. Letra B. Quando o número maior vem antes, soma-se os valores. Quando o número maior vem depois, faz-se a subtração. De maneira geral, percebe que há diversas formas de se contar o tempo e que elas podem variar de acordo com o local e os elementos culturais de cada povo. Aprendemos também que existem diferenças entre o tempo cronológico e o tempo histórico. Vamos agora para a parte dos exercícios. Atividade. Número 1. Com base no dia do seu nascimento, escreva as seguintes informações: o ano que você nasceu, qual década você nasceu, em qual século você nasceu e em qual milênio você nasceu. É bem legal fazer essas atividades. Número 2. Transforme os números em algarismos romanos. 2 em algarismo romano, como é? 4, 6, 8, 9, 12, 16, 17 e 21. 3. Além do relógio e do calendário, há outras formas de contar o tempo. Na região onde você mora, cite outras duas formas de contar o tempo. Então, por exemplo, tem um relógio que você vai olhar para ele e vai saber que horas são, e tem um calendário que você vai saber que dia é. Eu vou citar um exemplo diferente desses para contar o tempo. Seria o próprio celular que nós temos em mãos, que é mais fácil, né? Ele conta o tempo também, ele nos ajuda a medir o tempo. Mas também temos outras, por exemplo, o Sol, que a gente olha passando no céu, a gente consegue identificar o tempo passando ou não. Então vocês vão citar aí mais duas formas de contar o tempo. Número 4. Analise as frases abaixo e complete com a palavra correta. No Brasil, utilizamos o calendário, que baseia no nascimento de. Letra B. Os muçulmanos utilizam um calendário diferente, que é contado a partir da migração de para Medina. Letra C. O XX ficou marcado pelas duas guerras mundiais. Letra D. O dia é contado a partir do movimento do o astro mais importante da nossa galáxia. Letra E. A idade está entre a Idade Média e a contemporânea. E letra F. O tempo é aquele medido no relógio. Já o tempo se dá por mudanças políticas, sociais, culturais ou econômicas. Questão 5. Identifique qual século está cada um desses fatos históricos. Letra A. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em abril de 1500. 1500 é em que século? Letra B.
Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua em julho de 1969. 1969 faz parte de que século? Letra C. O reinado de Alexandre o Grande durou de 332 a.C. a 323 a.C. Então, 332 a 323 a.C. faz parte de que século? E a letra D. O primeiro automóvel foi criado na Alemanha em 1886. 1886 faz parte de que século? Bem tranquilo, pessoal. Qualquer dúvida, temos vários vídeos de apoio e até semana que vem. Muito obrigado pela atenção.